Sejam bem-vindos. Vamos iniciar o terceiro vídeo deste módulo de hematologia. E aqui a gente vai iniciar o teste que é o mais comum executado, que é o teste de hemograma. Porém, nesse módulo aqui vai ser uma parte bem introdutória, porque a cada distúrbio que a gente for estudar, eu vou voltar aqui na análise das células normais e no seu aspecto morfológico, né, patogênico, e qual que vai ser a variação dos seus parâmetros, certo? E eu tô aqui falando em hemograma dentro da hematologia, mas será que só existe o hemograma? Só existe esse teste dentro, né, do estudo, dentro da hematologia? Não. Como eu havia comentado, né, a gente tem os 3 elementos figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e o plasma. Então, cada um a gente tem testes específicos a serem executados. Se a gente pensar, né, nesse tipo de tubo, o tubo EDTA utilizado por hemograma, a gente pode analisar nele a sua parte vermelha, a contagem dos eritrócitos e os seus demais índices, a avaliação dos leucócitos, e aí a gente pula para falar. E no plasma a gente só vai avaliar as plaquetas. Mas a gente tem a possibilidade também, dentro da hematologia, da avaliação do coagulograma. A gente vai falar bastante de todas as métricas, todos os índices a serem avaliados, os tempos, dentro no terceiro módulo, que são os distúrbios da coagulação. Pensando ainda aqui, né, dentro dos testes de hematologia, a gente tem os distúrbios leucocitários, né, as neoplasias, as leucemias. Como que a gente vai avaliar mais a fundo a etiologia, o porquê que eu desenvolvi essa leucemia, quais são as características a mais dessa leucemia? Eu posso fazer uma análise do DNA desses leucócitos. Então, a partir de um tubinho de EDTA, eu também posso fazer a extração do DNA dos meus leucócitos, para entregar, né, para o clínico solicitante informações adicionais daquela patologia, do que ele está precisando de diagnosticar. E também a gente tem testes de velocidade de hemossedimentação, dentre outros. Nesse módulo, nessa aula, a gente vai falar de como que tudo se inicia, né? Vamos começar pela solicitação médica. Por que fazer um exame de hemograma? A gente tem várias possibilidades, né? É um exame solicitado, muito solicitado nos exames, nos pedidos de rotina médica, os ginecologistas, urologistas, na saúde do homem. É um exame que está dentro do check-up, né, na lista do check-up. Num pronto-socorro, o paciente chega lá para ser atendido com cansaço, fraqueza, febre, sangramento, manchas roxas, como a gente conversou das petequias, né? Inflamações e infecções. O médico, né, que está ali, que vai atender aquele paciente, é do interesse dele fazer uma contagem dos leucócitos, ver se ele tem um aumento, uma diminuição desse quadro, dessas células. E também, por que o médico solicita um hemograma? Durante o tratamento medicamentoso, um paciente, vamos supor, um paciente oncológico, que faz ali a quimioterapia dele semanalmente ou mensalmente. O médico, o oncologista, antes de qualquer aplicação da dose da quimioterapia, ele precisa pedir um hemograma. Por quê? A quimioterapia, a gente sabe que ela vai funcionar, infelizmente ela não é uma droga-alvo. Como que ela vai funcionar? Matando, né, extinguindo ali todas as células que estão em proliferação. E a gente sabe que
hematopoese, ela é um processo que tem um curto período de tempo. A produção medular, ela é constante. Então, infelizmente, a administração de quimioterápicos vai agir na produção das células do sangue. Um efeito adverso grave que alguns pacientes podem ter é a neutropenia. Mas, Mariana, o que é neutropenia? Esse prefixo, né, a penia, quer dizer diminuição. Então, eu vou usar neutropenia para falar de leucopenia, uma diminuição global dos leucócitos. Neutropenia, uma diminuição específica dos neutrófilos segmentados. E assim por diante. E o oposto, eu tenho o quadro de leucocitose, ou neutrofilia. Filia quer dizer amigo. Então, esses prefixos seriam correspondente a um aumento do número de leucócitos, neutrofilia, aumento dos números de neutrófilos e assim por diante. Então, dentro da hematologia, dentro do hemograma, pode ser que você trombe com vários desses prefixos, que, de novo, ao longo das doenças, né, dos distúrbios, nas próximas aulas eu vou falar um pouco, bastante insistentemente, de como que funcionam esses prefixos. Certo? E mais um motivo de solicitação do hemograma. A gente está vivendo um momento bem delicado de infecções, né, pelo vírus do Covid-19. E pelo hemograma, a gente pode, esses parâmetros, né, hematológicos, eles podem servir no acompanhamento da progressão da doença. Então, é bem interessante. Tanto no acompanhamento da doença, como no primeiro diagnóstico. A gente não vai ver pelo hemograma se a pessoa tem o vírus ou não, não é isso. Mas, o paciente que tem infecção pelo vírus, ele vai ter um surgimento de leucocitose e neutrofilia, um aumento desses dois parâmetros. A gente vai ter também uma diminuição dos linfócitos, uma linfopenia. E uma diminuição das plaquetas, uma diminuição da sua produção, uma diminuição da trombocitopenia, ok? E junto, né, com essa investigação que a gente faz utilizando o hemograma, a gente tem alguns índices lá do coagulograma, que a gente vai falar mais para frente, que é a alteração do tempo de trombina, dímero D, dentre outros exames de bioquímica, que também faz parte do protocolo de diagnóstico do Covid-19. Essa é só mais uma das aplicações. E com relação às alterações dos eritrócitos, como eu havia perguntado, a gente tem aí diversas alterações que podem caracterizar nossas células vermelhas, e esses são os prefixos utilizados, como a gente já conversou lá um pouquinho no conteúdo teórico. Da microcitose, macrocitose, quando a gente está falando da anisiocitose, que é uma variação no tamanho. Na coloração, a gente pode ter uma policromasia, onde lá no meu esfregaço eu vou ter tanto células fracamente coradas, como células hemácias num aspecto azulado, que não é o esperado. A gente sabe que quando a gente tem um aspecto azulado, tá ali corando estruturas com afinidade a um pH mais básico, que é característico de resto celular. Alteração na forma, que a gente vai chamar de poiquilocitose. E temos vários exemplos: dacriócitos, os eliptócitos, ovalócitos, trepanócitos, característica na anemia falciforme, dentre outros. Bom, então a gente sabe que na hematologia a gente não vai fazer só hemograma, então eu vou contar um pouquinho para vocês como que é, desde a solicitação do médico, que a gente já falou, quais são as situações que ele pode solicitar o hemograma, desde a coleta até a liberação desse laudo. Então, a gente tem a divisão de 3 etapas do nosso exame de laboratório. A gente tem a fase pré-analítica, e essa fase é uma fase crucial, é a fase que mais acumula
erro na hora da execução de um exame. Então, é essencial que o time, que o laboratório olhe para essa primeira fase, que vai desde a coleta, desde a solicitação, aliás, do exame, até o preparo do paciente, coleta, armazenamento e transporte. Então, se você tem uma triagem, um preparo e uma triagem dentro do seu laboratório bem feita, a chance de você cometer algum erro ao longo desse caminho é bem menor. A fase analítica é quando o exame já saiu da triagem e foi lá para dentro do laboratório, onde a gente vai executar, né, colocar ali a parte metodológica, né, para agir. A gente vai gerar os resultados. E a fase pós-analítica, onde a gente vai laudar todos esses resultados observados e vai entregar o resultado para o paciente. Bom, lembrando que para você ter um bom funcionamento do seu laboratório, vale dar uma lidinha na RDC 302, que é a regulamentação que regulamenta, né, o funcionamento de um laboratório clínico. Lá tem todas as instruções e tudo que deve ser necessário para que seu laboratório esteja dentro das leis de funcionamento. Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho da fase pré-analítica. Como que eu vou fazer a coleta do meu exame? São vários tubos. Provavelmente uma pessoa, ela chega até um local para executar a coleta, ela não vai ter um exame somente, ela vai ter vários outros exames para executar. Então, qual que é a ordem que eu devo coletar esses exames? Isso é muito importante. Por um exemplo, um paciente internado em um hospital, um teste que é muito solicitado para pacientes acamados, pacientes com muito tempo de internação, é a hemocultura, para ver se existe septicemia na circulação sanguínea. Esse é o primeiro tubo, é a primeira coleta que deve ser executada, o sangue que vai ser armazenado nas garrafinhas de hemocultura. Pensando em um laboratório de rotina, quais seriam a ordem desse tubo? Se o paciente tem... Bom, isso seria mais para o paciente de hospital. Seria a hemocultura seguido desses tubos aqui nessa ordem. Mas de um paciente de um laboratório de rotina, primeiro tubo que se deve coletar é o tubo do citrato. Lá na frente eu falei que o citrato, o anticoagulante citrato, que caracteriza esse tubo da tampinha azul, ele vai avaliar o tempo de coagulação, o nosso coagulograma completo. Desde o momento que você já faz a injúria, né, da coleta, que é perfurar sua veia com uma agulha, você já está ativando as proteínas de coagulação. Então, para a gente ser bem fidedigno a esse resultado, é essencial que esse seja o primeiro tubo a ser coletado. Em seguida, os tubos que devem ser coletados é o de soro com ou sem ativador de coágulo, o tubo que contém heparina, em terceiro lugar, o de EDTA, que é utilizado para a execução do hemograma, e em último, o fluoreto, que é aquele que a gente vai usar para dosagem de glicose. Bom, seguindo aqui nas orientações que a gente deve tomar bem no comecinho da coleta, na fase pré-analítica, evitar de coletar amostra insuficiente. Por quê? Você vai ter um volume para fazer aquela sua reação, para colocar na sua máquina, no setor de operação. Muitas das vezes a máquina ela vai ter um volume necessário para ser lido aquele tubo. Então sempre o volume de sangue, ele vai ser essencial. E muitas das vezes esse volume ele é importante porque dentro daquele tubo eu tenho um anticoagulante. Então se eu tenho um anticoagulante lá, ele vai ativar uma quantidade grande, né, um volume grande de sangue. Então se eu coleto um volume menor, aquelas duas informações elas vão conflitar. Então, se eu tenho um tubo de 3 ml, eu vou ter uma quantidade ali de anticoagulante para 3 ml. Se eu coleto menos, bem menos que aquilo, o anticoagulante a proporção, ela vai ultrapassar o volume que eu tenho ali de sangue. Então, é sempre interessante prestar atenção no volume de sangue que eu estou coletando.
Identificação incorreta, isso também é um fator de exclusão, de solicitação de nova coleta. Dentro de grandes laboratórios, bem, mesmo pequenos laboratórios, não necessariamente a gente vai executar aquele teste que foi solicitado pelo médico lá dentro do laboratório. Pode ser que ele seja enviado para um laboratório apoio. Então, dessa forma, a amostra ela tem que estar devidamente etiquetada, identificada, porque ela vai sair do seu laboratório. A pessoa que executou aquela identificação, não necessariamente ela vai estar no outro laboratório para poder corrigir algum erro que vier a acontecer. Então, e vários laboratórios apoio, eles utilizam de uma triagem automatizada. Os tubos, eles vão chegar em grandes funis, serão distribuídos em grandes funis para os seus determinados departamentos. Então, se aquele código de barra não está bem visível, se a etiqueta não está bem colada, isso tudo vai ser um motivo que o exame fique ali travado, que não vá dar continuidade. Então, se você faz uma coleta bem feita, cumpre direito todos esses passos, a chance do seu exame continuar a ser analisado e ter um resultado liberado com mais agilidade é muito grande. Problemas no acondicionamento e transporte da amostra. Como eu já havia dito, não necessariamente o exame que eu coletei aqui no meu laboratório eu vou executar no meu laboratório. Pode ser que eu envie para um laboratório apoio, que faça uma outra técnica que está ali, que o médico solicitou. Então, essa amostra ela vai ter que ser separada, centrifugada e separado os elementos que eu quero avaliar. E não necessariamente aquela amostra vai ser processada no mesmo dia, então eu tenho que acondicionar, eu tenho que entregar essa amostra de uma forma que ela fique preservada. Então, essa amostra ela pode ser bem preservada na temperatura ambiente, ou ela pode ter que ser refrigerada ou congelada. Certos exames vão ser barrados se eles não forem recebidos na condição ideal. Certo? Existem aqui outros motivos que é um problema ali na hora da triagem. A hemólise. A hemólise nada mais é do que você quebrar a hemácia e liberar ali no meio, no plasma, a hemoglobina. Tanto é que quando a gente centrifugar o sangue, a gente vai ter um plasma avermelhado, um plasma hemolítico, que sofreu hemólise. Como que eu vou fazer para evitar com que isso aconteça? Na hora da punção, eu vou deixar com que o álcool seque bem no braço antes de realizar essa punção. Não puncionar o êmbolo da agulha com muita força, porque isso pode promover ali na hora da minha punção uma superagitação das hemácias e faça com que elas se colapsem e se rompam, e isso vai fazer com que haja liberação da hemoglobina para o meu plasma. Homogeneizar a amostra suavemente por inversão, para que todos os elementos ali, eles entrem em contato com o anticoagulante e na hora da centrifugação não haja essa quebra. Fibrina, o que quer dizer a fibrina? Ela é um supercoágulo. Vai ser um coágulo que às vezes não vai permitir com que eu separe o soro da parte vermelha. Como que eu vou evitar a formação de fibrina? O tempo de garroteamento, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar o paciente, na hora que a gente vai garrotear, a gente precisa identificar a veia que vai ser puncionada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora desse garroteamento para não causar ali uma coagulação local. E aí, na hora que eu vou coletar o meu sangue, aquelas plaquetas acumuladas, todos aqueles sinais bioquímicos, né, que foram ativados durante esse garroteamento, faça com que forme uma fibrina e vá parar dentro do meu tubo para análise. Amostras coletadas com volume sanguíneo inferior vão alterar a relação sangue-ativador do coágulo, resultando na formação de fibrina. O problema é que a gente conversou sobre volume, então a quantidade de anticoagulante ela está ali proporcional à quantidade de ml que tem dentro daquele tubo. Então, se eu tenho um tubo de 3 ml, eu devo fazer a coleta para 3 ml ou algo semelhante a 3 ml. E
sempre quando eu vou fazer uma coleta, eu tenho que centrifugar aquele material, sempre depois de 30 minutos após a coleta. Então, em situações em que o tempo de centrifugação for menor que o indicado, eu também posso estar correndo risco de formação da fibrina. E a lipemia. O que quer dizer lipemia? Quando a gente faz uma coleta e naquele plasma vem um aspecto gorduroso. O plasma é um plasma denso, que não é translúcido. Aquele plasma está cheio de gordura. Essa gordura ela vai impossibilitar as minhas análises, vai ser um interferente. Como que eu faço para evitar o acúmulo de gordura no plasma na hora da minha coleta? Jejum. O jejum é a palavra-chave aqui, é sempre orientar o paciente a cumprir o jejum que está solicitado ali naquele exame. Então, vários exames têm a solicitação de 4 horas de jejum para pacientes que continuam apresentando esse problema. É de sugestão, né, que o profissional responsável aumente um pouco esse número o número de horas para se fazer o jejum. Vamos para o próximo. O que também é interessante que eu tenho que fazer quando eu acabo de coletar é inverter o meu tubo. Então, sempre quando eu realizar uma coleta, principalmente se eu for fazer uma análise de hemograma, fazer a contagem daquelas células, esse sangue ele tem que estar muito homogeneizado, porque senão eu vou superestimar alguns valores, vou superestimar a minha contagem. Para o exame de EDTA, a gente sugere que antes de partir para a análise e logo após a coleta, esse tubo seja invertido de 8 a 10 vezes. Mesmo os tubos que vão ser centrifugados, que a gente só quer olhar o soro, ele exige também uma inversão na quantidade correta após a sua coleta. Ai, mas Mariana, recebi aqui uma amostra que eu não posso solicitar nova coleta, mas ela está duvidosa com relação a alguns aspectos. Devo continuar a minha análise? Não, porque isso vai ser um acúmulo de viés. Vão ter condições que vão causar interferência, sim, no meu resultado. Por isso que a gente sempre fala, fase pré-analítica é uma fase que acumula muitos erros. Então, se você puder olhar a sua amostra de todos os aspectos antes que ela seja manipulada, você vai evitar muitos erros nos seus resultados. A fibrina, por um exemplo, ela vai aumentar aqui o meu número de plaquetas. O número de plaquetas que eu encontrar nessa amostra não vai ser fidedigno. A lipidemia, que a gente tinha falado, vai ter um aumento aqui da hemoglobina e da hemoglobina corpuscular média. A hemólise ela vai dar um resultado falso negativo, um resultado falso com relação ao meu número de hematócritos, de hemácia. E assim por diante, a gente vai ter várias outras condições que vão subestimar a minha contagem. Bom, aqui nesse slide eu inicio vários termos, como CHCM, HCM, são os chamados índices hemantimétricos. Quando a gente for desbravar bastante o nosso hemograma, e quando a gente estiver falando lá dos distúrbios hematológicos, a gente vai falar de cada um desse índice separadamente. E o esfregaço. O que significa o esfregaço? Fiz a minha coleta do hemograma e hoje em dia todos os laboratórios possuem a automação na hematologia. Já existe um aparelho que vai fazer a contagem de todas as minhas células presentes ali naquela amostra. Ai, mas Mariana, já que existe nessa automação, é necessário que eu faça a observação do esfregaço ali no microscópio? Sim, com certeza. Porque tem algumas inclusões, por exemplo, que o esfregaço, que a automação, ela não vai ser capaz de te entregar. Por exemplo, você vai ter as alterações das hemácias, você pode ter bastonetes de Auer, que são inclusões que serão observadas em pacientes com leucemia, pontilhados basófilos, que vão se confundir ali
com granulações, mas é também uma inclusão que é compatível, característica, né, de intoxicações ou de pacientes com anemia, talassemia, pacientes com a malária. Você observa no hemograma os parasitas, os hemoparasitas, habitando ali na sua hemácia. Então, tudo isso enfatiza ali que um bom hemograma é aquele que você faz a sua contagem utilizando o seu material, seu aparelho automatizado, isso não vai ter problema nenhum, mas a conferência, fazendo ali o esfregaço, observando no microscópio, é fundamental. Eu vou mostrar mais alguns tópicos que vão vir aqui, né, para reforçar essa ideia. A correção dos leucócitos. O que acontece? O que quer dizer isso? Em algumas condições, principalmente quando você tem eritroblastos eritroblastos imaturos na circulação. O que quer dizer isso? Os eritroblastos são células que deveriam ser anucleadas, mas quando eles estão imaturos, eles possuem núcleos, como os eritroblastos ortocromáticos. Se você tem uma situação onde você tem a liberação de eritroblastos ortocromáticos ou outros mais imaturos ainda na circulação sanguínea, a sua automação em hematologia vai confundir essa célula com um linfócito, por exemplo, que é uma célula nucleada. Então, aquele resultado que eu estou vendo ali na contagem de leucócitos, ela não é fidedigna. Então, por isso que a confecção de esfregaço, a conferência do meu resultado automatizado do hemograma é fundamental. E aí, feita, né, essa observação, existe uma conta que a gente faz, uma conta que vai corrigir os eritroblastos observados pelo valor que a automação soltou ali de número, especificamente falando dos linfócitos. E ok, então nessa parte aqui de observação da lâmina, faltou um slide falando do RDW. RDW é uma condição que a gente vai avaliar a morfologia dos eritrócitos. Então, se a gente tem um RDW um pouco acima do seu valor de referência, que é de 11% a 14%, pode ser que ali eu tenha o quê? Uma alteração dos meus eritroblastos, dos meus eritrócitos, aliás. Então, é interessante também, é um outro fator que fortalece ali o porquê que eu estou olhando o meu esfregaço sanguíneo. Certo? Então, feito o meu esfregaço sanguíneo, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer a coloração desse esfregaço. Essa coloração, ela surgiu com base, né, nos corantes de Romanovsky, que foi um médico que descobriu todos esses corantes para hematologia. E como que funciona? A gente vai ter a eosina, que vão corar em rosa os componentes ácidos da molécula, da célula, e o azul de metileno, que vai corar os componentes mais básicos, os basofílicos. Então, a gente sabe, né, que o material de DNA, o material que está ali em constante replicação, ele vai tem uma preferência pelo pH básico, e aí vai ser corado pelo azul de metileno, vai ter sempre esse aspecto basófilo. Essas são as variações das colorações, muito hoje usadas no laboratório, e aqui eu coloco uma figura de um reticulócito. O reticulócito ele vai ser corado pelo azul de Crecil, ele também é um exame que entra dentro da rotina laboratorial, e todos esses pontilhados, que são restos de material genético, de RNA, vão ser corados pelo azul de Crecil e vão possibilitar ali a contagem no meio da observação, né, da contagem diferencial. Bom, feito o meu esfregaço, como que eu vou avaliar na lâmina?
O meu esfregaço sanguíneo ele vai ter 3 partes: a cabeça, o corpo e a cauda. Então, ali na cabeça, eu vou acumular bastante célula. Eu vou ter uma quantidade grossa ali de material. Então, as células, elas acabam que se contrapõem. Não é um bom lugar para você que vai fazer uma leitura observar as células, né? Que você pretende fazer a contagem diferencial. Já a cauda é um lugar que é o oposto, onde as células elas vão estar bem espalhadas. Então você vai ter que acabar que percorrer, você vai ter que percorrer muitos campos para finalizar a sua contagem. Então também não é um lugar mais aconselhável para fazer essa contagem. Onde que a gente deve analisar então? Toda a contagem do hemograma, a contagem manual, ela deve ser feita aqui no corpo do esfregaço. Evitando também as bordas, porque todas as bordas vão ser lugares onde a gente vai ter um acúmulo de artefatos, células maiores que acabam indo para as bordas. Então, a área perfeita para observação do esfregaço é ali no meio, é o corpo do esfregaço. Bom, feito isso, feito o esfregaço, a gente faz a coloração, faz a leitura e aí a gente faz a contagem diferencial para avaliar ali o nosso hemograma. Será que o que eu apresentei lá no aparelho, o que o aparelho me apresentou é fidedigno com o que eu estou observando? Bom, aqui eu trago um hemograma com alguns índices aparentemente dentro do normal, com uma leve linfocitose aqui desse paciente. Em contrapartida, eu tenho aqui um hemograma com vários aspectos que chamam a atenção, principalmente para aquilo que eu tinha falado, né, da necessidade de realizar um esfregaço para conferir os índices que a automação está soltando ali para a gente, principalmente o RDW. Faltou um slide aqui falando do RDW, mas é justamente isso. O RDW ele é um índice que vai avaliar a forma das hemácias. Todas essas minhas hemácias estão seguindo a mesma forma e o mesmo tamanho? A porcentagem ideal de RDW é de 11 a 14%. Esse primeiro hemograma aqui, o RDW ele não apresentou um flag. A gente fala flag que seria um aviso da máquina. Já nesse hemograma aqui, interessantemente, ele apresentou um RDW de 17%. Bom, isso já é um fator que me chama a atenção. Eu vou fazer o esfregaço, com certeza, desse paciente. E a pessoa responsável aqui por esse laudo, ele me entregou uma poiquilocitose, uma poiquilocitose, né? E uma policromatose, onde o paciente tinha uma variação aí na coloração dessa hemácia e a presença de drepanócitos, justificando aqui o meu RDW aumentado. O drepanócitos quantificado com 3 cruzes, ou seja, numa escala, né, ele tinha uma quantidade um pouquinho mais elevada do que esperado de drepanócitos, que são aquelas hemácias em forma de foice, característica da anemia falciforme. Um outro dado desse hemograma que me chama a atenção, existe aqui 11% de eritroblastos. Será que essa minha contagem diferencial aqui está fidedigna? É mais um aspecto muito interessante onde deve-se fazer a correção dos leucócitos, porque provavelmente esse eritroblasto ele entrou aqui na contagem do leucograma. Então, se a gente fizer aqui a somatória, esses valores eles não vão dar 100%, eles darão 100% quando a gente contar aqui com o eritrócito. Esse é um hemograma onde o responsável por laudar, ele fez a correção dos valores para que chegasse a um valor mais fiel dessa contagem diferencial. Bom, e são com esses valores que eu encerro aqui nossa terceira aula do módulo 1. E como eu disse, a partir do momento que a gente começar a falar das alterações, dos distúrbios, seja das células vermelhas, seja do leucograma,
a gente vai entrar um pouquinho mais nesses índices, tanto nos índices hematimétricos, quanto na contagem diferencial, principalmente de células mais imaturas, lá no leucograma. E finalizando com o coagulograma completo. Fica aqui com a gente que vai ter muito conteúdo bacana e enriquecedor nesse curso. Até mais!